do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra em nome de Jesus, irmão. Mais um dia, irmãs, irmãos, mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós. Vamos nos alegrar em Deus. Vamos para a palavra aqui. Olha só, vamos ler aqui hoje em Lucas 15, versículo 4 até o versículo 7. Depois João 8, 4 até o versículo 11, tá? Tem algum aqui que eu vou pular, né? Entre um e outro aqui, mas são versículos curtinhos, tá? Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Irmãos, Jesus está contando essa parábola aqui das 100 ovelhas, e aí ele fala, ele entra ele faz essa parábola aqui, né? Logo depois ele fala da mulher que perde a dracma, né? E procura e fica alegre e tal. Aí ele já pula lá logo depois dessa, ele entra na parábola do filho pródigo. Então o contexto é esse. Irmãos, presta atenção. Jesus, ele nos ama e ontem nós estávamos falando exatamente sobre isso, que nós temos um ponto de referência. Nós vamos buscar a presença de Deus, nos alegrar em Deus, viver o cuidado, a misericórdia de Deus em todo o tempo, em toda situação. E aí ele faz aqui ele entra com esse comparativo aqui, né, com essa parábola. Que possuindo 100 ovelhas, qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Irmão, presta atenção. Deus, o que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, o que eu preciso entender? Às vezes, meu irmão, eu e você se extraviamos, se perdemos no caminho, estamos no caminho e se perdemos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vem ao nosso encontro. O que eu preciso entender? Ah, vou me perder que Deus vem me achar. Ele vem te achar sim, meu irmão. O que eu preciso entender é que existe um mundo espiritual e existe um diabo que luta contra a nossa vida. E muitas vezes nós nos achamos perdidos, nós vamos ficar clamando por Deus até que a situação se resolva, nós entramos na presença de Deus. Irmãos, olha só, Deus ele vem ao nosso encontro, ele enviou o filho dele na cruz do Calvário para morrer, né? Foi chicoteado lá, pagou um alto preço, preço de sangue, não dá para contar, não dá para calcular, não dá para medir, porque foi extremamente grande. Irmão, ele vai cuidar da nossa vida, ele cuida da nossa vida, ele vem ao nosso encontro. As nossas atitudes geram consequências, claro que gera. O filho pródigo não saiu da presença do pai? Como é que ele voltou? Gastou tudo que tinha, voltou sujo, todo com roupa velha, um calçado, devia estar com calçado no pé todo estragado, porque o pai pôs sandália nova. O que o pai fez com ele? Você vê que gerou uma consequência? Ele poderia ter morrido? Claro que ele poderia ter morrido, mas ele caiu em si. Irmãos, Deus cuida da nossa vida e o amor dele é tão grande, não dá para calcular. O que nós precisamos entender? Vamos continuar aqui na palavra. Olha só. Aí o que o pastor faz, né? O homem aqui vai atrás da sua ovelha. Irmão, em nome de Jesus, Deus, ele vem atrás de nós para nos cuidar, nos guardar. Se perdeu, peraí, filho, que eu vou atrás de você em nome de Jesus, eu vou te cuidar, eu vou cuidar das suas feridas. O que eu preciso entender? Eu e você, nós estamos na presença de Deus, nós estamos buscando a Deus. O que nós precisamos entender? Que em todo tempo ele está cuidando de nós.
em todas as situações. Vamos lá, continua aqui. E assim que encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria, né? E ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Irmão, em nome de Jesus, em todo momento, nós precisamos entender: Deus cuida da nossa vida. O amor de Deus é algo extraordinário que nós não podemos calcular, nós não podemos medir. O amor de Deus é coisa extraordinária. Ele vem ao nosso encontro, nos coloca nos ombros. Sabe o que a gente precisa entender? Muitas vezes nós estamos perdidos. Muitas vezes nós não estamos perdidos, nós estamos vivendo o cuidado do Pai, ouvindo a voz dele, seguindo ele nos chamar, né? Jesus, o nosso pastor, ouvimos a voz dele, ele cuida, ele nos conhece, né? Nós não ouvimos isso ontem? Então, nós precisamos entender, se perdeu, começa eu vou usar o termo berrar, né? Porque a ovelha berra, né? Dá o berrinho lá e começa a clamar por Jesus e chamar, ele vem ao nosso encontro, irmão, em nome de Jesus, diante de cada situação. Isso aqui não tem saída, isso aqui eu estou perdido nisso aqui, não sei nem como é que resolve isso aqui. Chama por Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele vem nos procurar em nome de Jesus para nos salvar. Olha só, continua aqui no versículo 7. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não carece de arrependimento. Tá entendendo aqui? Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? O que a festa no céu em eu me arrepender? Puxa vida, ó fulano, eu me perdoa aí, sabe o que acontece? Eu me arrependo do que eu estava fazendo contigo aí, ó, essa situação aí, ó, eu me arrependo disso aqui. Irmão, a festa no céu, claro que ele está falando aqui de um arrependimento dos pecados e reconhecer Deus, reconhecer Jesus como Salvador. Eu sei que ele está falando disso, mas nós precisamos trazer para cada área da nossa vida em nome de Jesus. Continua aqui na segunda história aqui, ó, João 8,4. O que eu preciso entender? Deus cuida da nossa vida, Ele nos conhece, nós somos ovelha, nós ouvimos isso ontem, não é? Os Salmos, e que nós somos ovelha, Deus ouve a nossa voz, nós ouvimos a voz do Senhor, nos orientamos pela voz dele. Continua aqui, ó, João 8,4. E disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Irmãos, todavia, tu o que diz a este respeito? Eu vou pular do 5 para o 7, tá? Irmão, presta atenção. A mulher foi apanhada no ato de adultério. Só estava falando da mulher. O outro lado da história ali, o homem não estava ali, né? Então vamos lá. Aí já começa alguma coisa errada nisso aí. Aí vamos lá. Começaram a falar, irmão, o que aconteceu? Ela foi pega. A atitude dela gerou aquela consequência. Nós temos atitude que geram consequências. Mas o nosso encontro com Jesus vai mudar as coisas na nossa vida. Irmão, eu não sei qual que é a situação, se você procurou Jesus ou se por conta da situação nós estamos na presença de Jesus. Mas de alguma forma Deus cria caminhos para nós estarmos na presença dele e nós vemos o cuidado, a graça e a misericórdia. Presta atenção comigo aqui, em nome de Jesus. No versículo 6, vamos falar que eles estavam ali tramando alguma coisa para achar alguma coisa contra Jesus. Mas foram até lá para reconhecer a autoridade de Jesus, né? Então vamos lá. No versículo 7, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra.
Novamente inclinou-se e escrevia na terra. Irmão, o que acontece? A atitude dela, pela lei mosaica, dava qual direito que ela tinha? Pedrada na cabeça. Era esse o direito que ela tinha. Sabe o que eu preciso entender? Qual que é o meu direito e o seu direito? Pedrada na cabeça. É, meu irmão, o nosso direito é esse. Uma pedra na cabeça. É. Só que aí, por que as pedras na cabeça? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. É isso, meu irmão, não tem outra conversa. É por causa do nosso pecado que ele morreu. Aí eu me encontrei com Jesus. Eu me encontrei com Jesus. O que aconteceu? Oh, Jesus interferiu no negócio. O sangue dele foi derramado por mim e por você. Irmão, a atitude dela gerava a consequência do que? De pedrada. As atitudes dela geravam em consequências de pedradas. As nossas atitudes geram o que para nós? Qual o direito que nós temos? Pedrada. Por quê? A lei mosaica falava isso, não fala? Ó, pela lei, nos mandou Moisés que tais. Não era ela, era aqueles que cometiam aquilo, sejam apedrejados. Tu, pois, o que diz? Irmão, leva essa situação para Jesus. A consequência, o direito que eu e você tem vai gerar consequência de pedrada para mim e para você. É. Mas quando eu chego na presença de Jesus, aí eu entendo que eu estava perdido e ele me colocou nos ombros. Quando eu chego na presença de Jesus, a palavra, né, é penetrante, mais penetrante, com espada de dois gumes, vai na divisão da alma. Aí eu reconheço quem eu sou e qual o direito que eu tinha, o direito de pedrada na minha própria cabeça. É isso mesmo. Mas Jesus entrou na história e transformou a história em outra. Olha aqui comigo. E novamente, aí ele fala: aquele que dentre vós, na metade do versículo 7, tá? Porque insistiram em perguntar, e ele levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviam isso, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Por último, Jesus foi deixado só Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui nessa história. O que Jesus mostrou para eles? Foram convencidos por sua consciência. Quem não tiver pecado, irmão, ele quebrou a lei? Não. Mas aí ele mostrou quem todos eram, que todo mundo tinha uma debilidade. E ele morreu pelos nossos pecados. Cada um tinha um pecado, tinha um não, né? O modo de dizer aqui, mas cada um tinha pecado. O que eu preciso entender? Jesus chegou e mudou aquela história e revelou a quem era. Muitas vezes, eu e você, surge alguma coisa na nossa vida que não é aparente, mas não quer dizer que não é pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, ele vem para mudar a nossa história. O que eu quero trazer para mim e para você é, ele muda a nossa história. O que ele vai falar aqui? Quando Jesus ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Vais, pode ir e não peques mais. Irmão, em nome de Jesus, o que ele falou? Ó, vai e não peca mais. Para com isso. Só que eu preciso entender. Qual que era o resultado dela? Morte. Qual que era o meu e o seu resultado? Morte. O que ele fez na minha e na sua vida? Deu vida.
Então aprenda que você é ovelha de Jesus e Ele está cuidando de você. Ele vem ao nosso encontro, seja situações, seja condições, seja tribulações, Ele vem ao nosso encontro e muda a nossa história, irmão. Existem coisas que ficam consequências, mas Ele muda e transforma a nossa história. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor e a tua misericórdia. Jesus, ô Senhor, ô Papai, que nós possamos em todo tempo reconhecer quem nós somos, Pai, e diante de cada situação nós possamos viver da sua intervenção na nossa vida. Oh, Papai, o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro gera consequência na nossa vida, Pai, conforme diz a tua palavra que o salário do pecado é a morte, mas eu peço ao Senhor, Pai, intervém na nossa vida, Pai, vem com a sua intervenção diante de cada situação e em nome de Jesus nós clamamos, Pai, nos coloca nos ombros. Muitas vezes, meu Pai, nós estamos perdidos, extraviados, não sabemos, meu Deus, como fazer, de qual forma agir, o caminho a ser tomado, mas o Senhor vem ao nosso encontro, nos coloca nos ombros, o Senhor vem ao nosso encontro e muda a nossa história. Papai, eu quero te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia por ter mudado e transformado na nossa história. Eu peço, Pai, alcança cada um que está comigo nessa oração, nessa palavra, muda a história e transforma com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.